Bom dia, Pipoca. Tudo bem? Tudo, e você? Vamos aí. Bom dia. Opa! Temos duas Ana Alves. Nos assistindo vai ficar. Professor, bom dia. Bom
Bom dia, bigodão. Beleza? Beleza. Agora tá bonito, hein? Agora melhorou esse bigode aí. Tá com inveja, né, professor? Ah, tá chique. Tá beleza. Muito bem. Muito bem. Beleza. Então vamos lá. Bom dia para todos, para todas. Vamos lá. Vamos começar a nossa batalha de hoje. Vamos começar tentando. Todos enxergando? Sim. Sim. Muito bom. Então já criei uma coisinha um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Bom, dentro da nossa apostila 4, página 120, setor 13 e 10, aulas 41 e 42, continuamos com hidrostática. Hoje nós vamos conhecer a chamada Lei de Stevin. Muito importante, baseado naquilo que a gente fez na aula passada. Nós discutimos um pouco sobre densidade e pressão, correto? Muito bem. Então, eu já preparei umas figurinhas aqui para que a gente seja mais rápido e não tenha tanta dificuldade. Bom, nós vamos começar primeiro apresentando para você o que nós chamamos de pressão hidrostática. Tá? Bom, o que é que nós chamamos de pressão hidrostática? A pressão hidrostática é a pressão devido exclusivamente à coluna de fluido. No nosso caso aqui, nós vamos escrever a coluna de líquido. Por exemplo, no fundo de um recipiente. Então, reparem que eu tenho um determinado
fluido, um determinado recipiente, um líquido, tá? Que tem uma certa densidade, ou massa específica, tanto faz, ok? E a coluna de líquido que está em relação ao fundo, essa coluna de líquido eu vou representar pela letra H, que é a distância da superfície livre do líquido até o fundo. Tudo bem até aí? Bom, muito bem. Então, a ideia é, esse líquido aplica uma força nesta área aqui, ó. Então, eu teria aqui, ó, a área do recipiente. E ele aplica uma força. Que força que ele aplica? Ora, é a força exatamente do peso do líquido. Aqui ficou feio. Tem que fazer assim. Ó. Aqui, ó, é o peso do líquido. Então, é a força que ele exerce no fundo, né? E no fundo, o que nós temos nesse fundo aqui, ó? Nós temos uma determinada área que eu vou representar pela letra S. Então, o S seria a área do recipiente. Ora, isso o que significa dizer? Significa dizer que esse líquido exerce uma pressão que, pela definição que nós demos na aula passada, é o peso dessa coluna de líquido sobre a área. Tudo bem até aí? Muito bom. Então, essa pressão será igual a quem? Ó. Muito bem. O peso, a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? E aí nós temos a área aqui embaixo. Atenção. Lembrando da aula passada. Densidade. Opa. Essa é muito feia. Isso aqui é muito feio. Lembrando que densidade é igual a quem? Massa sobre volume. Faça sobre volume. E eu disse para vocês que eu vou fazer muito esse tipo de transformação. No lugar da massa, vou escrever dV. Então, vou fazer isso aqui, ó. Na massa, no lugar, vou escrever a densidade do líquido, vezes o volume do líquido, vezes a aceleração da gravidade sobre a área. Tudo bem até aí? Muito bom. Densidade, vezes. Pergunto para vocês, como é que você calcularia o volume dessa porção azul aqui, hein? Como é que se calcula o volume disso? Desse cilindro? A área da base Lembra? vezes a altura. Co- A área da base vezes a altura do líquido. Muito bem. A área da base vezes a altura. Isso me dá o volume. Ainda eu tenho o G da gravidade. Ainda tenho a área S aqui, não tenho? Muito bem, atenção. Posso cancelar essa área com essa área e chego à conclusão que a pressão no fundo do líquido, que nós chamamos de pressão hidrostática, ela vale quanto? Ela vale dGH. Certo? Essa é a pressão chamada pressão hidrostática, dGH.
pressão devido exclusivamente à coluna de líquido no fundo. Até aí tá tudo bem? Beleza? Bom, muito bem. A partir daí, a gente pode imaginar, por exemplo, o que nós chamamos de... O que seria a pressão que nós chamamos de pressão total? A pressão total, que eu vou representar desse jeito aqui, ó, ela é dada por quem? Se por acaso eu tiver uma porção de líquido num recipiente aberto, o que pode acontecer aqui? O que nós temos aqui externamente, que a gente já tem uma certa habilidade? O que nós chamamos de... Pressão atmosférica? É a pressão atmosférica. Então, no fundo do recipiente, eu posso imaginar que eu vou ter a pressão externa, logicamente, quando estiver aberto, que é a pressão atmosférica, mais a chamada o que a gente chama de, como eu já falei, a pressão hidrostática. Esta expressão dessa forma que está aqui, ó, ela é muito importante. Primeiro, o que pode acontecer? Dependendo das unidades que nós vamos usar, e aí nós vamos fazer hoje as transformações de unidades importantes, de repente eu nem preciso usar o DGH. Por isso que eu deixo pressão atmosférica, que é a pressão externa, mais a pressão hidrostática. Às vezes, dependendo de como a situação vier para a gente, não é necessidade do DGH. E vocês vão perceber comigo já já. Tá? Bom, no final das contas, o que o Stevin, que a tal lei de Stevin, ele percebeu? Então, baseado nisso, se eu pensar dentro de um líquido, eu tiver aqui um ponto A, e dentro do líquido eu tiver um ponto B, de tal forma que a diferença de nível entre A e B seja H, a gente pode extrapolar e dizer o quê? Que a pressão no ponto B será igual à pressão no ponto A mais a coluna de líquido, a pressão hidrostática, ou seja, seria igual à pressão hidrostática daquele desnível lá. Ou seja, a pressão num ponto mais profundo é igual à pressão do ponto mais acima mais DGH. H é a diferença de altura entre os pontos A e B. Esta expressão, da maneira que está colocada aqui, é a chamada lei de Stevin. Então, existe uma maneira de escrever, por exemplo, se você quiser, você pode escrever a expressão assim, ó. A diferença de pressão entre os pontos mais profundos e menos profundos é simplesmente a pressão hidrostática. DGH é uma outra maneira de escrever a lei de Stevin também. E é interessante a gente perceber o seguinte:
que quando os pontos estiverem no mesmo nível, então, ó, eu posso escrever o seguinte: pontos no mesmo nível pertencentes ao mesmo líquido, o que eu posso escrever? O que você conclui comigo? Tem a mesma pressão? Se estiverem pontos no mesmo nível e pertencerem ao mesmo líquido, ó, o que significa? Que a diferença aqui entre as alturas ou as profundidades é zero. Vai significar dizer que a pressão é a mesma. Então, eu escrevo aqui, ó. Posso pôr aqui, escrever. Pressão igual. Então, imagina que eu tivesse um ponto aqui, ó. Aqui do ladinho. Vou chamar esse ponto aqui de A'. O que é que eu posso falar de A e A'? A pressão de A é igual à pressão de A'. Tudo bem até agora, gente? Tranquilo? Muito bem. Nós vamos aprender a mexer com isso já já, tá? Bom, agora chegou o momento de a gente trabalhar com as unidades de pressão. Eu vou escrever aqui em cima, aqui, ó, que unidades de pressão que vocês conhecem. Primeiro, isso aqui vai ser considerado num lugar onde o G da gravidade é 9,8, portanto, ao nível do mar, tá? E é uma temperatura de 0 graus Celsius. Mas não tem muita diferença com temperatura ambiente, não. Tá? Bom, você, com os conhecimentos que vocês vêm de química, você compara a pressão de uma atmosfera a qual unidade? Milímetros de mercúrio. E o valor é de quanto? Você lembra? 760, se eu não me engano. Quanto? 760, se eu não me engano. 760 milímetros de mercúrio. Muito bem. Bom, isso será aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. E que será aproximadamente igual a 10 MCA. Para quem não lembra o que é MCA, metros de uma coluna de água. Tá? Metros de uma coluna de água. Bom, tudo isso que nós estamos falando aqui, para quem já tem uma certa experiência da vida, de, por exemplo, de mergulhar no mar ou numa piscina um pouco mais profunda, sabe que quanto maior a profundidade, maior é a pressão, pelo que a gente está vendo aqui. Isso você já sentiu alguma vez? Alguém aqui já mergulhou e sentiu aquela pressão no ouvido ou não? Não? Ninguém? Quando você dá uma bela descida? Alô, câmbio?
Sim, Nunca? professor. Sim. Muito bem. Bom, então, vocês também já devem ter reparado, por exemplo, nós estamos falando aqui, ó, em pressão de 1 atmosfera. A pressão de uma atmosfera é a pressão que nós estamos acostumados. Quer dizer, por exemplo, em São Paulo, a pressão é menor do que 1 atm. Quanto maior a altitude, menor a pressão. 1 atm eu consideraria, por exemplo, ao nível do mar, na praia, em Santos, Guarujá, sei lá onde. Aqui em São Paulo, ela é um pouco menor, tá? Por isso que quando a gente desce a serra, a gente sente o ouvido, né? Quer dizer, o ouvido fica meio tapado. E aí, se você lembrar da sua mãe, a sua mãe pedia para você ficar fazendo esse movimento aqui, ou mascar um chiclete. Por quê? Porque o que você sente? É a membrana do teu tímpano, que está sofrendo uma pressão maior. E aí você sente. Aí você pode ficar meio enjoado, você pode ficar meio tonto. Aí está associado ao labirinto, tá? Então, a gente está acostumado com uma pressão em São Paulo. Quando a gente sai dessa pressão, a gente sente um pouco. E demora um pouquinho essa acomodação, até uma hora que a gente acomoda e a pressão. Toma cuidado para ter muita gente que, quando começa a descer e tapa o ouvido, costuma tapar o nariz e soprar. Cuidado. Pode ser que você estoure até o seu tímpano, viu? Não faça isso. Às vezes a sua membrana do tímpano ela é bem fininha, bem sensível, e aí você não consegue, você pode ter algum problema. É melhor você fazer esse movimento aqui, ó, que é para ir alargando a membrana do tímpano para ela poder se acostumar a essa nova situação. Tá? Em compensação, aqui eu estou mostrando para você que a cada 10 metros de uma coluna de água, a pressão é 1 atm. Então, para você vencer a pressão de 1 atm, você está associando uma coluna de 10 metros. Isso foi um problema que o Arquimedes descobriu lá em Saracusa, que os caras queriam bombear a água do fundo e não conseguiam passar de 10 metros, lógico. A pressão de 1 atm correspondia à pressão de 10 MCA. 10 metros de uma... Chegava em 10 metros de uma coluna d'água, não subia mais. É isso que acontecia, o bombeamento que ele fazia. Por quê? A pressão de 1 atm. Agora, esses valores todos, por que eles são assim? Então, vale a pena a gente fazer uma demonstração aqui desses valores todos, tá? Eu coloquei uma fotografia aqui porque tem até um espaçozinho aí na tua apostila, é porque essa figura para eu desenhar aqui ficaria assim meio... Não seria muito fácil para mim, né? Então, eu já coloquei aqui. Bom, o negócio é o seguinte. Essa tal experiência do Torricelli. Vocês acho que lembram dessa experiência, devem ter visto na escola, tal. O que o Torricelli fez? Olha, o Torricelli pegou um tubo, tá, de vidro, de aproximadamente 1 metro de comprimento e encheu de mercúrio. Por que foi mercúrio? Mercúrio ele consegue se movimentar aqui, ó, sem manchar o vidro. Por isso que normalmente os termômetros são de mercúrio. Além disso, sofre uma dilatação muito rápida, né? Nesse caso aqui não era a ideia. A ideia era ele não manchar o vidro. Aí o que ele fez? Ele tinha uma tina também com mercúrio também. Aí ele tapou com o dedo, vamos imaginar, um tubo de ensaio, e virou, entornou dentro da tina de mercúrio.
E aí, o que ele observou? Ele percebeu que o mercúrio desceu e teve um determinado ponto, ele para. Ele não desce mais, ok? Logicamente, como não entrou ar em lugar nenhum, essa região aqui em cima é uma região de vácuo. Aqui não tem nada, ok? Muito bem. Então, aí, ele falou, bom, eu vou medir essa distância aqui, ó. Distância da onde, ó, deste ponto aqui, ó, da superfície livre, que não vai sofrer nenhum tipo de pressão, porque aqui é vácuo, e esse ponto. Mediu essa distância, adivinha quanto que ele achou? 76 centímetros. E aí ele imaginou o seguinte, ora, por que é que essa quantidade de mercúrio parou nesse ponto aqui? Não desceu mais. Porque esse ponto e esse ponto estão submetidos à mesma pressão. Quer dizer, o líquido exerceu uma pressão aqui, impedindo o mercúrio da tina, impedindo que o mercúrio do tubo de ensaio descesse. Ora, como esses dois pontos estão no mesmo nível e pertencem ao mesmo líquido, o que ele escreveu? Ele escreveu que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Ora, essa superfície aqui está livre. E eu pergunto para você, qual é a pressão que esse ponto A está recebendo? Como nós vamos chamar isso aqui? Aqui, superfície livre, né? Seria a pressão atmosférica. Então, a pressão no ponto A é a pressão atmosférica. Que é igual a quem? A pressão de B, no ponto B. Ora, essa pressão de B, o que é? É a nossa pressão hidrostática. Tudo bem até aí? Muito bom. Então, repara que essa pressão atmosférica, que ele resolveu dar um valor, que valor que ele deu para essa pressão aqui fora? Alguém pode falar para mim? Que valor que ele deu aqui? Quanto que vale a pressão atmosférica? 1 atm? 1 atm. Ah, professor, por que 1? Ah, porque ele quis. A pressão atmosférica ao nível do mar, ele chamou de 1. Pronto. Agora, a pressão hidrostática é dGH. Ok? Bom, então vamos lá. A pressão atmosférica. Qual é a densidade do mercúrio? Bom, nós estamos fazendo uma transformação aqui. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico, ou 13,6 vezes 10 a terceira no sistema internacional. O G da gravidade é 9,8. E essa diferença essa coluna do líquido de mercúrio aqui, ele mediu 76 centímetros, isso vale 0,76 do metro. Quer dizer, eu estou trabalhando aqui no sistema internacional, correto? Pois muito bem. Então, a pressão atmosférica vale aproximadamente igual a, se você fizer toda essa conta aqui, isso dá 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então,
Isso aqui dá 1, na verdade dá 1,013 e tal, que a gente acaba usando 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, a primeira demonstração que eu acabei de mostrar para você, ó, que a pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. Agora, de onde vem esses 760 milímetros de mercúrio? Gente, o que é que você está enxergando aqui? Essa pressão aqui no ponto A, ela equivale à pressão de quanto? De uma coluna de 76 centímetros de quê? De mercúrio. Então, esta unidade aqui, ó, esta coluna é a chamada pressão hidrostática, ela pode ser escrita de N maneiras. Então, na verdade, eu falo que a pressão externa equivale a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. É essa coluna de 760 milímetros de mercúrio. Por exemplo, vamos pegar uma garrafinha de Coca-Cola. Uma garrafa de 600 ml de Coca-Cola. Quanto é que vale a pressão hidrostática? Só devido à coluna de Coca-Cola. Você responde para mim. Quanto é que vale a pressão aqui no fundo? Vale, por exemplo, você mede a altura, sei lá, que dê 30 centímetros. Você fala, quanto é que é a pressão aqui no fundo? Pressão, 30 centímetros de Coca-Cola. Você pega uma caixinha de leite Parmalat desidratado, especial tipo X. Quanto é que vale a pressão aqui embaixo no fundo da caixinha? Mede lá. Deu 20 centímetros. Quanto é que é a pressão aqui? Pressão de 20 centímetros de leite Parmalat desidratado, lá. Pronto. Significa dizer que você pode mostrar, determinar várias unidades de pressão. Por isso que eu não costumo colocar aqui, ó, DGH. Porque se você não tiver, de repente, a densidade, você pode ter só a altura, a coluna de líquido que está sendo feita. Isso é só para pressão hidrostática, certo? Então, o que eu posso escrever? Que essa pressão atmosférica, na experiência que ele fez, equivalia a quanto? Uma coluna de 76 centímetros de quê? De mercúrio. Foi a experiência que ele fez. Podia ter colocado álcool, óleo, não importa. Mas ele fez com mercúrio e assim ficou conhecida a experiência de Torricelli. Então, a pressão externa, aí ele falou, bom, não vou medir em centímetros nem em metros, vou medir em milímetros. Portanto, ela vale quanto? 760 milímetros de quê? De Hg, de mercúrio. Tudo bem até aí? Estou me fazendo entender ou não? Sim. Sim. Tudo bem. Bom, e essa outra unidade aqui, ó, 10 MCA? Bom, é fácil. Quer ver? Como é que a gente pode comparar? Agora eu vou fazer um desenho aqui assim. Vai ser meio capenga, mas que vai fazer? Vamos imaginar que eu tenha um recipiente, tá? Que contém a água. Tá? Então, água. Tá? Eu quero saber qual é a pressão hidrostática aqui no fundo. Tá? Quanto é que é a pressão hidrostática aqui ó, no fundo do recipiente?
Muito bem. Essa pressão hidrostática é o nosso conhecido DGH. Beleza? Atenção! Se por acaso a coluna de água for 10 metros, olha o quanto que vai dar essa pressão hidrostática no sistema internacional. Bom, da aula passada, quanto é que vale a densidade da água, Ana? 1 centímetro e grama centímetro cúbico. E no sistema internacional, você lembra? 10 a menos 3 quilos por 10 metro à cúbico? terceira. 1000. 1 vezes 10 à terceira. Tá? Se a gente usar o G 9,8 e o H for 10, olha que conclusão que eu chego. Que a pressão hidrostática, neste caso, dá um valor aproximado de quanto? 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. 1 vezes 10 à quinta Pascal. Ah, entendi. O que é isso aqui, ó? Isso aqui não corresponde a uma coluna de 10 metros de água? Conclusão, ó, 1 vezes 10 à quinta Pascal corresponde a uma pressão hidrostática a uma coluna de 10 metros de uma coluna de água. 10 MCA. Nova unidade de pressão. Então, o que significa dizer? Olha, que 10 metros de uma coluna d'água corresponde a 10 à quinta Pascal, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a um ATM. Por isso que os caras não conseguem passar de 10 metros para bombear uma certa quantidade, 10 metros de uma coluna de água, porque ela equivale a um ATM. Então, essa relação entre essas unidades aqui, vocês vão ver, elas são fundamentais. E você vai perceber que dependendo da situação, dependendo das unidades que forem fornecidas para a gente, nós vamos ter que trabalhar ou com DGH ou não, ou simplesmente observar o líquido, a coluna de líquido. Tá bom? Então, vocês vão ver como é que nós trabalhamos com isso. Eu já deixei meio preparadinho, um pouco diferente aqui. E do qual eu tenho algumas figuras aqui, mas só que esse exercício aqui tem 2 exercícios antes que sumiram aqui, mas não tem problema. Então, nós vamos começar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro exercício. Vamos lá. O que ele diz? Ele fala assim, ó. Gente, vamos fazer esse exercício de cabeça? Vamos fazer de cabeça. Tá? Depois a gente resolve. Mas vamos fazer de cabeça. A torneira de uma cozinha é alimentada pela água vinda de um reservatório instalado no último pavimento de um edifício. A superfície livre da água do reservatório encontra-se a 15 metros acima do nível da torneira. Ó, torneirinha está aqui.
E a superfície livre está 15 metros. Isso daqui é a torneira, tá? Muito bom. Considerando que a torneira esteja fechada, que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, e que a massa específica da água seja 1 grama por centímetro cúbico, a pressão que a água exerce sobre a torneira é... Olha as alternativas. Estão em ATM. Certo? Será que a gente consegue fazer de cabeça? Sim. Resposta. A. Quase, Ana. Quase. Não é a letra A? Quase, Ana. O que está faltando? É. O que faltou, Ana? O recipiente é aberto? O recipiente Sim. instalado no pavimento, superfície livre da água. Faltou somar a pressão atmosférica. Isso! Ó, eu tenho um ATM aqui. E a pressão da coluna de líquido vale quanto? 1,5. Por que vale 1,5? Por conta da conversão de Pascal para atm. Veja, aí nem precisa, ó. O quanto que vale 10 MCA? 1 atm? 1 ATM. Então, bom senso, quanto vale 15 metros de uma coluna d'água? 1,5 atm. É. 10 é 1, 15 é mais meio, 1,5. Correto? Então, aqui eu tenho 1,5. Quanto é que vale a pressão total? É a externa mais a hidrostática. Resposta: 2,5. Gente, você viu que molezinha? E ó, só toma cuidado porque ele falou que a superfície livre do recipiente, né? A superfície era livre. Agora, veja bem. E se você não fizesse assim? Eu vou fazer para mostrar que existe uma outra forma também, tá? E que às vezes, por exemplo, você não consegue fazer. Então eu vou escrever o seguinte, ó, que a pressão lá na torneira é a pressão externa mais a pressão hidrostática, que vale quanto? DGH. E isso é a nossa pressão hidrostática. Muito bem. Vamos calcular a pressão hidrostática? Vou calcular no sistema internacional. Tá? Densidade que foi dado da água. 1000. O G, 10. A coluna de água, 15. Quanto que dá essa conta? Essa conta dá 1,5 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Correto? Pergunta. O que é 1,5 Pascal? Não é Seria um ATM? 1,5 atm. Portanto, quanto é que está dando a pressão hidrostática? Só a hidrostática. 1,5 atm. Pronto.
Aí, 1,5 com 1 atm, resposta 2,5. Então, esse exercício ele está aí para mostrar para você que, às vezes, você vai trabalhar simplesmente com a coluna de líquido e não precisa se preocupar em fazer conta. Às vezes, não. Às vezes, você precisa. Tá? Outra coisa, se esse exercício não tivesse sido dado a densidade do líquido, da água, e nem o G da gravidade, não dá para você fazer essas contas, não. Você não sabe que valor. Claro que você sabe que a Ana falou. A Ana sabe que a densidade da água é 1, ela sabe. Mas às vezes você não tem certeza. E se não fosse água? Ah, mas aonde está sendo feito isso? Na Terra ou na Lua? Por causa do G. Então, às vezes, usar essa técnica da coluna de líquido é bom. Tudo bem, gente? Até aí, beleza? Vamos lá. Segundo exercício da Unicamp. Olha o que ele fala. Quando uma reserva submarina de petróleo atingida por uma broca de perfuração, o petróleo tende a escoar para cima da tubulação como consequência da diferença de pressão ΔP. Arruma aí na apostila que está um A com trema. Põe aí, ó. Vamos pôr assim, ΔP. Não gosto muito do ΔP, porque delta é variação, e aqui é diferença, mas tudo bem. Entre a reserva e a superfície. Para uma reserva de petróleo que está a uma profundidade de 2.000 metros, 2.000 metros, e dado G igual a 10, o menor valor de ΔP para que o petróleo de densidade, densidade do fluido, 0,9 gramas por centímetro cúbico, forme uma coluna que alcance a superfície ED. Ele quer qual é a diferença de pressão aqui da superfície e aqui dessa profundidade aqui. É nesta profundidade, neste H. Então, isso daqui pode chamar de ponto B, superfície. Isso daqui pode chamar de ponto A, onde a broca atingiu. Então, o que a gente sabe? Lei de Stevens. PB é igual a PA. Aqui tem que ser DGH. Porque a gente não tem nenhuma relação com óleo. Tá? Qual é a coluna de óleo? São 2.000 metros de coluna de óleo. É a pressão, pode falar. Só que eu não tenho as respostas em coluna de óleo. Eu tenho em Pascal. Tá? Então, se eu passar para cá, é essa diferença de pressão aqui que ele chamou de ΔP. Volto a falar que eu não gosto. Então, qual é a densidade do óleo? Não é 0,9? Ana, vou pôr 0,9, Ana? Não, precisa multiplicar por 10 a terceira. Muito bom, muito bom. Sistema internacional. O G, ele mandou usar 10, e eu tenho uma profundidade de 2.000 metros. 2 vezes 10 a terceira. Então, eu tenho uma variação de pressão ou seja, uma diferença de pressão de quanto? Vamos olhar as alternativas agora.
A melhor é você usar o sistema de notação científica 1,8. 2 vezes 1,8. Vezes 10 a quanto? 3, 6, com esse umzinho aqui, ó, 10 a sétima. Estou no sistema internacional ou não? Sim. Portanto, é Pascal. E aí, gente, está tudo bem até agora? Muito bem. Terceiro exercício. Diz assim: o recipiente representado pela figura contém um líquido homogêneo, incompreensível e em equilíbrio, com densidade de 0,75 gramas por centímetro cúbico. A diferença de pressão hidrostática entre um ponto no fundo do recipiente M e o outro na superfície N vale. Então, ele está falando que a diferença de pressão entre M e N, eu gosto de escrever sempre assim, esse negócio de delta aí não é comigo, não. Vale 3 vezes 10 a terceira. O que é Newton por metro quadrado mesmo, gente? Pascal. Muito bem, muito bem. Adotando G igual a 10, ele quer saber quanto vale o H em centímetros. Então, nós vamos fazer o quê? Bom, ele já está me falando que P menos N é igual a isso. Ou seja, nós sabemos que lei de Stevin, PM menos PN equivale à coluna de líquido. DGH. E que, portanto, isso daqui vale 3 vezes 10 a terceira. E a densidade do líquido? Quanto que é? 0,75. Vou começar a facilitar a minha vida. 0,75, posso escrever 3/4? Vocês Pode. deixam? Posso colocar, tem que, ó, a unidade, ó, tem que passar para metro? Uhum. 10 a terceira. Você vai fazer muito isso, hein? Fica bem atento. O G é 10. E o que que você quer? H. Ó que belezinha, ó. Por isso que eu fiz isso, ó. Esse 3 com esse 3 dá para cancelar. Por isso que eu pus 3/4, tá? Então, H será igual a quem? Passo 4 para cá multiplicando. Ah, aqui já dá para dar um cancelão aqui também, hein? 10 a terceira com 10 a terceira. Certo? O que é que acabou ficando, hein? 0,4. Ficou 4H. Não, fazer essa conta direito. O que é que acabou sobrando aqui? Ficou 10H igual a, passa para cá o 4. Dividir o 4 por 10. H, 0,4 do metro. Ou 40 centímetros. Tudo bem até aí, gentes? Tudo bem? Sim.
esse exercício aqui é o exercício 4. Vamos lá. Outro. Um mergulhador em um lago solta uma bolha de ar de volume V a 5 metros de profundidade. Ó, V com 5 metros de profundidade. A bolha sobe até a superfície, onde a pressão é atmosférica. Considere que a temperatura da bolha permanece constante e que a pressão aumenta cerca de 1 atm a cada 10 metros, tá vendo? Ele já te deu a ideia do 10 MCA. Nesse caso, o volume da bolha na superfície vale... Eu vou chamar o volume da bolha na superfície, vou chamar de velinha. Ok? Bom, e aí, hein, gente? Como é que nós vamos trabalhar com isso? Bom, se a temperatura é constante, essa é uma transformação de que tipo, hein? Pensando em química. Ela é CNTP. E é uma isotérmica? Se a gente lembrar da equação geral dos gases, o tal do PVT-Povotó, isso aqui tem que ser constante? É isso ou não? Sim. Bom, como a temperatura não varia, eu vou escrever aqui, ó, PV é igual a P' V'. Sendo que P' é a pressão aonde? Quando ele chega lá em cima, que vale 1 atm. Como o volume dela é V, eu vou ter que achar o V'. Então, o que eu não conheço, que é exatamente a pergunta, é o V'. E aí eu pergunto para vocês, com a habilidade que você tem, quanto é que vale a pressão lá no fundo, hein? Quanto é que vale essa pressão? Hã? 1,5, verdade. 1,5. Por que é 1,5, gente? Porque é 10 metros. Perdão. Eu fui atrás do meu amigo. Ele já falou o total, né? Vamos só devagar aqui. Quanto é que é a pressão aqui no fundo? 1,5. Ou seja, a 5 metros. Quanto que é a pressão? 1,5. Não. Desconsiderando a pressão atmosférica, é 0,5. 0,5. Essa é a pressão lá no fundo. Porque ele vai variar essa pressão. Então, o que vai acontecer? A pressão que ele sofre lá é 0,5. Então, o que significa dizer? Significa dizer que quando ele chegar, o P' vai ser quanto? Se o P' é 1, mais 1 atm. Então, quanto que vale a pressão? Aqui, para 5 metros, né? Então, isso aqui seria a pressão total mesmo. Quanto valeria essa pressão? Como o pessoal já tinha falado.
1,5. E o volume? O volume é V. E o pelinha, quando ela chega lá em cima, já não tem mais a pressão da coluna do líquido. É 1. E aqui eu tenho o volume linha. Portanto, o volume da bolha equivale a 1,5 o volume anterior lá embaixo. Certo? Resposta C. Essa ideia da pressão atmosférica ser equivalente a 10 metros de uma coluna d'água, gente, é uma relação muito importante, tá? Vocês têm que ficar bem... Eita! 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 Usem bastante essa ideia, tá? Putz, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tudo bem? Bom, deixa eu só andar um pouquinho mais para frente aqui, só para a gente ficar com a figura boa. Bom, outra questão. Essa questão, que número é? 5. A figura representa um bule transparente de café ao ser tombado para que a bebida seja servida. O bule pode ser considerado como um sistema de vasos comunicantes, em que o bico do recipiente comunica-se com o corpo principal. Então, tem a linha de referência e tal. A respeito da situação, são feitas afirmativas. Pergunta que eu faço para vocês nesse momento, no ato. O que é que eu posso falar de todos esses pontos aqui? Tem a mesma pressão. Mesma pressão. Então, agora você está sabendo por que um líquido fica sempre plano na sua superfície, né? Já se ligou nisso? Que quando você pega uma garrafa d'água, você torna, ela fica na diagonal, mas fica sempre na horizontal. Por quê? Porque todos os pontos, todos os pontos estão submetidos à mesma pressão, porque pertencem ao mesmo líquido. Tá bom? Então, vamos lá. Ao tombarmos o bule para servir o café, a superfície livre da bebida fica à mesma altura H em relação à linha de referência do sistema, tanto no bico como no corpo principal do bule, pois a pressão sobre a superfície livre do café é a mesma em ambos os ramos desse sistema de vasos comunicantes. Pergunto para você, está certo ou está errado? Por hoje tá certo. Ah, então está certo. Se você achou, concordo. Se o café fosse substituído por óleo, a superfície livre do líquido não ficaria a uma mesma altura H em relação à linha de referência do sistema, nos dois ramos do bule, bico e corpo principal, pois o óleo é mais denso que o café. Certo ou errado? Eu acho que é errado. Está errado. Por que está errado?
gente? Não importa qual líquido que é. Se é o mesmo líquido, fica na mesma profundidade. Não vai fazer aqui uma curvinha aqui, né? 3. Embora a superfície livre do café fique a uma mesma altura H nos dois ramos do bule, a pressão é maior na superfície do líquido contido no bico, pois esse é mais estreito do que o corpo principal do bule? Certo ou errado? Já adianto, errado. No caso, seria vazão, né? Que, tipo, seria diferente. Exatamente. Aqui a pressão é a mesma, mas a vazão é diferente, a velocidade é diferente. Aí nós estaríamos falando em hidrodinâmica, um teorema chamado Teorema de Bernoulli, mas não é o nosso caso. Então a gente sabe que a pressão é a mesma, ok? Portanto, a única resposta que satisfaz é a C. C. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Também presta bem atenção nesse problema, hein? Esse é o conhecido vasos comunicantes, tá? Diz assim, no diagrama mostrado a seguir, X e Y representam dois líquidos não miscíveis, quer dizer, não se misturam, contidos num sistema de vasos comunicantes em equilíbrio hidrostático. Assinale o valor que se aproxima da razão entre as densidades dos líquidos Y e relação ao líquido X. Bom, gente, prestem atenção. Existe um truque que vocês têm que usar a partir de agora. Quando você tem questões de vasos comunicantes com 2, 3, 4 líquidos, qual é o truque? É você descobrir pontos que pertençam ao mesmo líquido e que estejam à mesma profundidade. Eu posso falar, por exemplo, que, se eu falasse que esse ponto aqui e esse ponto aqui, eles estão à mesma pressão? Estão, porque eles pertencem ao mesmo líquido e estão à mesma profundidade. Só que seria um bom negócio? Você tem a coluna de líquido em cima dele aqui nesse ponto? Você sabe quanto que é a coluna aqui? Eu não sei. Então não é um bom negócio. Um bom negócio é você tentar achar um ponto que você saiba que eles estão, à mesma profundidade e você conheça a profundidade e esteja ao mesmo líquido. Então, repara, qual é a coluna de líquido que está aqui nesse ponto? Quanto que vale? Olha as duas figuras, 10. Isso aqui vale 10, isso aqui é 18. Quanto que vale aqui? 8 centímetros de X. 8. Então, estou pegando pontos que pertencem ao mesmo líquido, que é o X, e a mesma profundidade, 8 centímetros. E essa profundidade aqui, você sabe quanto que vale? Quer dizer, essa coluna do Y, sabe. Não vale 10? Não é isso? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto de ponto B. E vou escrever que a pressão em A é igual à pressão em B. Como eu aqui não fala nada, eu vou só fazer, mas vocês vão perceber que eu tenho a pressão externa. Então, a pressão no ponto A seria a pressão atmosférica mais a pressão
DGH. Então, é a densidade do líquido X vezes o G vezes a altura do ponto A. Desse lado, pressão atmosférica. Mais quem? Coluna de líquido, DGH. Densidade do líquido X, Y, GH do Y. A pressão atmosférica, como os dois lados estavam abertos, você não precisava nem ter se preocupado com elas, tá? Mas a gente põe para ser mais rigoroso. Então, ele quer a razão entre as densidades, né? Então, eu vou escrever aqui dx. Outra coisa que dá para cancelar desse lado também é o G. E quanto é que vale o HA? Que era a única coisa que a gente tinha que ter feito. Vale 8. O DY que você quer, quanto que vale o HY? Vale 10. Correto? Portanto, ele quer a razão entre DY e DX. Tá fácil? Então, a razão entre DY e DX é 8 sobre 10. 0,8. Tudo bem até aí? E para acabar, um exercício de percepção, né? Então, da mesma maneira do exercício número, esse aqui qual que é? Esse aqui, o 4, esse aqui era o 6, né? Esse era 6, não era? Isso. Então, agora, esse aqui é o 7. Bom, atenção. Diz assim, um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas da mesma altura, de 42 centímetros, ó, preenchidos com água até a metade. Metade é 21, certo? Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica 0,8 em uma das colunas, até que a coluna está totalmente preenchida, conforme a figura B. A coluna de óleo terá comprimento de... Essa aqui é a pergunta. Quanto que vale isso daqui, ó? Vamos chamar isso aqui de H, tá bom? Bom, o que a gente pode falar? A ideia é fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Esses dois pontos aqui, ó, pertencem ao mesmo líquido, né? E, portanto, eles estarão à mesma pressão. Até aí tá tudo bem? Vou esquecer até a pressão atmosférica, hein? Gente, na hora que você coloca a água aqui, ó, veja bem, isso aqui é metade, não é? Isso aqui é 21, certo? Desse ponto daqui para cá, como ele encheu completamente, quanto é que é a pressão aqui, ó? Quanto é que seria essa altura aqui, ó? Vou pensar, por exemplo, considerando que isso daqui fosse X. Isso daqui sendo X. Portanto, quanto é que vai subir, hein? Quanto é que sobe isso daqui?
Ele não preencheu tudo? Então, esse lado aqui sobe quanto? (21 mais x, que é quanto desceu. Então, ele encheu, né? Ele completou. Como a pressão é a mesma, aqui, ó, chamar de A e chamar de B, a pressão em A é igual à pressão em B. Quanto é que é a pressão em A? Densidade da água, G, e a coluna de água, naquele ponto. 21 mais x. Você fala 21 porque ele completou inteiro, né? E a coluna é 42 de óleo. E desse lado, hein? Densidade do óleo, G. Quanto é que seria a pressão aqui, ó? Só desse pedaço aqui. Vê se você concorda. Concorda que é 42 menos x ou não? Tudo isso daqui não vale 42? Eu não chamei esse pedacinho aqui de x. Se eu tenho x aqui, subiu x aqui. Era 21 mais x. Então, eu posso cancelar o G. A densidade da água, 1 mesmo. Pode ser 1. Que multiplica 21 mais x. E a densidade do óleo, 0,8. 42 menos x. Então, abrindo isso, 21 mais x igual a 0,8 vezes 42 dá quanto, hein? 33,6. 33,6 menos 0,8x. Desse lado ficou, passo para cá o 0,8, 1,8x. E passo para cá, essa conta aqui dá quanto? Vai ficar 12,6. Quanto é que deu o x? 7. Centímetros. Que resposta você vai dar, gente? Trinta e cinco. 35. Porque é esse H que você está querendo, né? Esse H vale quanto, então? 42 menos 7. Tudo bem? Tudo tranquilão? Acabou? Acabou. Vou dar um stop cherry. Stop cherry. Tá. Pronto. Vou salvar isso e vou mandar para o Rubão poder projetar isso. Tudo bem, gente? Amanhã vocês têm folguinha, não? Simulado. Então não é folguinha, né? Vocês fazem que horário? Horário que vocês querem? Uhum. No caso que a casa tá mais silenciosa, né? Boa, boa, isso mesmo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, até a semana que vem. Tchau, queridos.
Tchau, Tudo de professor. bom. Obrigadão, hein? Boa Tchau, semana. professor. Obrigada. Bom final de Valeu. semana. Vocês também. Tchau. Falou. Falou.